Maravilha, maravilha, tudo bem? Estamos aqui com a Maica Martins, uma convidada especial, uma apresentadora. Eu quero que você se apresente, Maica, para os nossos telespectadores, conhecer quem é você. E hoje você vai passar por uma sabatina, hein? Pois hoje eu estou no papel diferente, né? Boa tarde, Alessandro. Boa noite, dependente do horário que você está acompanhando esse vídeo, né? Quero agradecer o convite para estar aqui participando desse podcast. É um momento que eu acredito que vai ser de grande valia para mim, para quem estiver acompanhando, através da minha experiência, da sua experiência, né? Que nós vamos fazer um bate-papo aqui. E a Maica Martins é uma pessoa que chegou em Londrina há 5 anos. Eu sou de Campo Mourão. Sou formada em jornalismo, atuo no mercado de comunicação já há 20 anos e hoje tenho 42 e estou aqui fazendo Vitrine Revista, uma pessoa que acredita que a comunicação é uma forma de eu contribuir de alguma maneira com uma missão, com um papel social, levar um conteúdo de verdade, né, onde a gente possa estar levando todos os dias algo informativo. Apesar de ser um programa de entretenimento, muitas pessoas às vezes acreditam que seja um programa que só fale de coisas supérfluas, né? Mas não, eu e minha produção, através das nossas ideias ali, a gente busca levar um conteúdo que possa agregar na vida das outras pessoas. Então, a Maica é uma pessoa que busca fazer algo diferente, contribuir, né, dar minha contribuição para a sociedade através do meu trabalho, que é a comunicação, onde a TV leva aí para vários lugares e hoje, através das redes sociais, a gente não tem limite, né? Daí pode estar assistindo de Portugal, da Holanda, do México, do Chile, aqui da região, que de repente não está conectada na TV, mas consegue se conectar através da internet. Maravilha. Maica, é sempre bom te ouvir, te ver. A gente percebe lá no teu programa aquela energia, sabe? Como as pessoas são impactadas, como você gera esperança nas pessoas, como você gera vida, né? Inclusive o teu programa é um programa terapêutico, né? Porque, nossa, como tem uma diversidade, toca, sabe? Como você se expressa. Eu acredito que tem muitas pessoas que não tem esperança, muitas vezes, tem uma vida tão vazia, e quando ela liga um programa daquele como o teu, como você dá aquele boa tarde, sabe, a forma como você expressa, de alguma forma você toca nas pessoas, você gera esperança, é um programa terapêutico, sabe, se você não olhou por esse lado ainda, um dia perceba o quanto, porque eu sei das vezes que eu participei, quando as pessoas entravam em contato comigo e falava assim com um carinho tão grande, sabe, de você, do seu programa, e aí ela coloca de um jeito assim, eu falei, nossa, que bacana, né? Como é especial o seu programa. Parabéns, viu, por toda aquela estrutura, pela equipe, por todas eu tive muito bem o tempo que eu tive lá, fui muito bem acolhido, né? Foi uma experiência maravilhosa e sensacional. Mas você acredita, você falando tudo isso, né? Olha como que o ser humano precisa está sempre recebendo uma validação. Eu não tenho noção, na verdade, do que eu consigo atingir as pessoas. Eu só sei que eu vou lá fazer meu trabalho da melhor maneira possível, não para cumprir um horário, mas para realmente levar um conteúdo informativo, um conteúdo que agregue na vida das pessoas. Agora, de que maneira que eu chego, qual é a intenção que as pessoas recebem, né? A visão que as pessoas têm em relação àquilo que eu estou fazendo ali, eu não consigo imaginar. Você falando tudo isso aqui, eu confesso que falei, nossa, eu faço tudo isso, né? É difícil, o ser humano, eu acredito, eu não sei, eu, por exemplo, vou falar eu por mim, né? De saber a forma que a gente impacta a vida das pessoas. E eu sempre tive eu sempre tenho, né? Um desejo muito grande de ajudar as pessoas. E às vezes a gente acredita que é só com dinheiro, né, ou dando alguma coisa, um bem material. Aprendi que não é, mas mesmo acreditando nisso, eu às vezes não acredito no que eu estou conseguindo proporcionar para quem está me assistindo. Então, você me falando isso, eu acabo até recebendo como uma forma de elogio e como se fosse um combustível, né, para eu continuar essa minha jornada dentro da comunicação, dentro do Vitrine, para que eu possa realmente continuar proporcionando, né, esse tipo de sentimento, levando essa leveza, essa terapia para quem me assiste. Muito obrigada. Nada, mas é verdade. Nossa,
É maravilhoso, graças a Deus por esse teu posicionamento, por essa energia, pelo socorro que você leva às pessoas, sabe? Por mais que você não vai resolver o problema de alguém, sabe? Você traz conforto. Isso é importante, sabe? Você traz conforto, você alivia as pessoas conforme os convidados que você traz, algumas coisas que você coloca, a sua brincadeira, a sua espontaneidade. Isso traz leveza para alguém que está com uma vida pesada, sabe? Às vezes ela está ali com um tempo e aí você traz aquela solução e ela consegue mais um dia. Entendendo? Eu acredito assim que se um dia tivesse uma forma de como você coletar esse tipo de retorno, desse tipo de feedback que você proporcionar, pode ter certeza que eu ouvi isso de clientes que me ligaram. Eu acho que seria muito... Ia ser, como se diz, igual eu disse, um combustível, né, para seguir, onde é um retorno. Não é que a gente espera, né? Por mais que a gente... você como... né, professor, como estudioso da mente humana, né? Acho que pode explicar melhor isso. Parece que a gente não acredita no nosso potencial. Então, assim, eu falei assim, lógico que se eu estou ali é porque eu tenho, né, um bom trabalho. Mas a validação do ser humano parece que é necessária para que a gente possa continuar galgando, buscando, né, indo por esse caminho. Sim. Então, igual... As poucas vezes que as pessoas comentam comigo de que maneira que o meu trabalho ele chega até ela, isso é muito reconfortante, é muito gostoso de ouvir isso, porque realmente te dá mais ânimo para você seguir. E já que não é todo mundo que fala, né? As pessoas não têm costume de falar. Nem sempre você pode fazer a propaganda lá na TV dessa capinha de celular. A pessoa fala, vai lá nessa loja, tal. Ela pode ir lá, ela vai seguir minha dica, mas nem sempre ela vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu vim aqui porque a Maica falou. E é aquilo que a gente precisava, né, que pro cliente falar, opa, tá dando audiência pro programa dela. Mas eu acho que faz parte do ser humano esse tipo de relação. E o que importa é ele receber, né? Você tá fazendo bem para ele. E foi bom para ele comprar a capinha naquele lugar porque a capinha é barata, porque a capinha é boa. Maravilha. Bom, né? Nem todo mundo consegue ter consciência daquilo que ela está recebendo. As pessoas se sentem bem, se sente acolhida, se sente amada, sente no pertencimento, mas é um sentir, entendeu? Então, talvez ela não consiga falar. Ela só sabe que ela sentiu bem. Ela só sabe que, de alguma forma, ela foi acolhida, de alguma forma, ela sentiu pertencimento. Tipo, por mais que ela não falou, mas parece que ela foi ouvida. Então, que assim, ela precisava daquele produto, né? E eu falei dela e pronto, né? Então, acolhi ela. O feedback nem sempre você vai ter, porque as pessoas não conseguem medir aquilo que ela está recebendo. Então, assim, nem sempre é racional. Às vezes é mais emocional. Então, assim, por causa da alegria, da clareza, da postura, do teu modo de agir, você comunica muita coisa. Então, você comunica muita coisa. Então, as pessoas... Por que as pessoas param e te ouvem? Imagina todas as pessoas que falaram, nossa, a Maica é sensacional. Todas as pessoas que depois... eu vi você no programa da Maica. Ela é 10, ela é isso, aquilo. Eu só ouvi, assim... palavras maravilhosas sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua conexão. Então, imagina, né, o quanto você toca, o quanto você impacta, o quanto você transforma vidas. Né? Eu acho que uma pessoa da mídia, da comunicação, ela tem esse poder. Então, assim, você faz isso muitas vezes sem consciência. Agora, ouvindo isso, né, você começa a ter uma consciência. Você vai ser mais intencional. Que tipo de resultado eu tenho? Que tipo de atenção eu estou chamando? Né? Quem é meu público que está ouvindo? O que eu posso, né, trazer hoje, né, em relação a isso que seja bom para o todo? Né? Então, isso muda muita coisa. Lógico que você já tem acertado de forma orgânica e natural. Agora, quando eu tenho consciência, eu começo a ser mais intencional. E até um desafio, sabe, Alessandro? Porque no mundo hoje tão tecnológico, onde a gente vê as pessoas, né, tão conectadas com as redes sociais, com o celular na mão, e as pessoas até comentam, que a televisão já acabou, que a televisão já era. Eu acredito que não. A televisão, ela é mais uma forma de comunicação, de informação, de entretenimento do ser humano, e que ela vai permanecer presente na vida de muitas pessoas. O que acredito que tenha que ter é a TV trazer essa tecnologia para dentro, que é o que a gente faz, né? Busca trazer para conectar, mas o maior desafio é esse, da gente, eu falo da gente porque eu tenho uma galera que trabalha junto comigo no
não sou só eu, né? O programa não funciona só comigo, tem muita gente trabalhando. E aí onde eu vejo assim que falta, a gente busca, na verdade, não é que falta, a gente busca maneiras para entreter, para conseguir manter essa atenção do telespectador, né? Certo. E aí você me falando aqui, eu acredito que a autenticidade é uma das coisas que mais precisa ter dentro desse universo. Certo. Pode ser nas redes sociais, pode ser na TV, no rádio, né? É onde a autenticidade. Mas que não é fácil hoje em dia você aprender, porque parece que as pessoas estão cada vez mais exigentes, elas querem algo diferente. E essa busca constante por esse algo diferente também é um incômodo que a gente sofre todos os dias, mas que não é fácil de você encontrar. Ok. Você acredita hoje, você que já tem um programa que está bem estabelecido, você que já tem um nome aqui na cidade de Londrina, é uma cidade, é uma pequena Londres, né? É uma referência no Brasil, sim. Londrina. Uhum. Né? Nós temos uma miscelânea aqui de povos, né? Coisa mais difícil de achar aqui é londrinense, né? Você acha todo que é tipo de gente, menos londrinense. Uma cidade universitária, uma cidade noturna, uma cidade moderna. Londrina é uma cidade maravilhosa. Linda, nossa, uma das maiores experiências de vida, assim, de cidade. Londrina é sensacional. Então, assim, você com essa tua experiência, com tudo isso que você já tem vivido, né? O CPF, né? Vamos parar de olhar para o CNPJ e vamos olhar para o CPF. A Maica, olhando tudo isso, quais têm sido os seus limites hoje? Quais são, o que você acredita, entendendo? Até onde você, como pessoa, consegue enxergar essa percepção, essa responsabilidade, o quanto isso pesa, o quanto isso, para você, muitas vezes, vamos dizer assim, pode se tornar pesado ou, vamos chamar outra palavra que possa definir, né? O quanto você tem clareza do futuro, do sonho, do teu programa, dos teus projetos, da sua vida, como que você enxerga, como que você se posiciona diante disso? Olha, eu confesso que não tem planejamento, não. Eu tô indo, tô fazendo meu trabalho, né? A gente tem uma programação semanal, mas assim, falando da Maica, igual você falou, CPF, profissional. Eu já tô aqui há 5 anos. E aí eu me questiono em alguns momentos, né? Se eu vou permanecer aqui, e até de vez em quando dá um faniquito dentro da gente, né? Tipo, nossa, parece que eu tô estagnada profissionalmente. Porque você quer mais. Mas quando você para olhar nas suas... Eu acredito que a gente esquece um pouco do que a gente alcançou, das conquistas. E só quer olhar o mais. E aí, nesse momento, eu tô olhando mais, tô tendo mais carinho comigo mesma para olhar de onde eu vim e aonde eu cheguei. E eu acredito que algo bom vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o quê. Se perguntar, mas o que você espera? Eu não sei se, de repente, uma ascensão maior do meu programa local, onde eu vou ter um maior número de pessoas ligadas no meu programa, maiores patrocinadores, se eu for pensar de maneira atual. A longo prazo, assim, tipo, de uma forma que eu acredito que é mais distante, vamos dizer, um sonho, uma rede nacional, né? Um programa de ter um espaço em rede nacional. E isso não é nem por questão de ego, é por questão de crescimento mesmo, de ascensão profissional. Hoje em dia é o que eu sei fazer, me comunicar, trabalhar com TV, com comunicação. Então, é estar no topo. Sim. Né? É isso. Mas eu confesso que eu tô meio perdidona, assim, não tenho um planejamento, né, de para onde ir, como que eu faço. Eu tô meio que, não tanto quanto o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, mas tocando, sabendo que as coisas, acreditando, né, no pensamento positivo, de que eu vou alcançar aquele meu desejo, que é ter uma visibilidade maior aqui, não por questão de ego, mas por reconhecimento profissional e por atrair empresas, né, empresários que queiram estar junto comigo, a minha pessoa estando ligada Sim. a isso. Existe uma diversidade de possibilidades, né? Existe alguém em algum lugar chamar a Maica, existe alguém em algum lugar chamar o programa Vitrine Revista. Então, assim, o que limita hoje, né? O que bloqueia?
o resultado, esse convite, seria a falta de um planejamento? Seria a falta de uma percepção? Por que eu não quero olhar para isso? Por que eu nunca olhei para isso? Por que eu nunca me visualizei? Exemplo assim, eu digo assim porque as pessoas que eu atendo, quando elas chegam até a mim, muitas pessoas estão perdidas no tempo. Elas não sabem, não têm propósito a sua vida, elas não têm um sonho, não têm clareza do que querem. Muitas chegam até a mim dizendo que quer dinheiro, outras dizem que querem relacionamento, mas elas não querem. Porque você pergunta, qual é o seu sonho? Né? Qual é o plano para isso? Elas não têm. Porque em algum momento elas desistiram dela. Então, a partir daquele momento que ela conquistou aquilo que ela gostaria, e naquele momento ela parou de sonhar. Por quê? Porque se tiver algo mais, eu não dou conta. Se tiver algo mais, vai engatilhar alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então, hoje, imagina o teu sonho, um sonho grande. Nossa, eu poderia trabalhar numa rede nacional, poderia ter um programa na rede nacional, ou o próprio programa meu ser levado para uma rede nacional. Imagina, né? Você conseguir fazer algo que ninguém faz, né? Porque se o programa é comum, programa por programa, já tem programas lá. Mas você começa a fazer algo diferente. Agora, da onde vêm as ideias? Da onde vem a criatividade? Lembra daquele programa que nós fizemos? Da onde vem a criatividade? Da onde vem? Vem do merecimento, vem do sonho, vem da permissão. Quando eu estou resolvido com o meu passado, eu consigo deslumbrar um futuro. Eu consigo sonhar. Eu vejo que eu dou conta do futuro, mas enquanto eu não resolvo o meu passado, é seguro estar onde eu estou. Então, muitas vezes, pessoas não crescem, não avançam, não sonham, não escrevem, não conseguem almejar algo mais porque ela deixou de sonhar. Ela deixou de sonhar, deixou de acreditar, ela acha que é longe, que é distante. Da onde ela veio, onde ela está, já está tudo bem. Imagina quantas pessoas precisam ouvir a Maica falar. Imagina quantas pessoas querem se conectar com o seu boa tarde ou com o seu bom dia, sabe, com o seu sorriso, com as suas sacadas no meio da entrevista. Nossa, eu ia lá, eu ficava assim, me segurando para não dar risada, porque você soltava algumas coisas assim, eu achava muito pertinente, e eu achava aquilo bem sensato. Então, imagina quantas pessoas podem ser tocadas pelo seu trabalho, pela sua criatividade, o quanto você pode impactar. Mas, de alguma forma, você, se contentou com aquilo que você tem, ou nessa medida, ou não. Né? Então, assim, por quê? Quando as pessoas, no seu ponto de vista, no seu modo de pensar, quando que as pessoas deixam de sonhar? Quando que elas deixam de acreditar? Eu que te pergunto, quando? Responde para mim, me ajuda. Por que a gente para de sonhar? Nós paramos de sonhar quando nós éramos criança. Porque alguém em algum lugar feriu a nossa identidade. Alguém em algum lugar feriu o nosso merecimento. Imagina que você nasce achando que você pode ser tudo. Né? Eu quero ser a Mulher Maravilha, quero subir em cima do guarda-roupa, vou amarrar uma toalha e vou sair voando. Então você pula, você arrisca, e aí você é corrigida, você é repreendida, e eles tiram de você o seu sonho. Eles falam, isso não é para você. Isso você não pode, você não é. Você escutou isso, e daqui a pouco você começa a ver as pessoas avançando, as pessoas acontecendo, e você começa a sentir que isso não é para você. Entenderam? Então, assim, isso começa de criança. Os nossos pais, muitas vezes, sem intenção nenhuma, acabam matando nossos sonhos. E nós, como criança, começamos a fazer coisas pela primeira vez. E como é a primeira vez, não fica bom. E aí você faz, aquilo não deu certo. Aí você começa a validar aquilo que você ouviu. E é uma mentira. Você falando uma coisa, falando isso, falando da família, eu não sei. Eu tive uma experiência com meu pai que me marcou muito. Foi quando eu era, né, mais nova, e me convidaram. Eu já trabalhava com comunicação lá em Campo Mourão, e me chamaram para uma amiga da minha mãe, me chamou para fazer a parte de eventos, promoter. Mas eu nunca tinha feito aquilo. Daí eu falei assim, tá, mas eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho, se ela me chamasse para fazer o cerimonial de eventos, semestre de cerimônia, beleza, mas promoter, né? Organizar ali tudo no dia, receber, mobilizar, deixar tudo pronto para que a noiva chegue. Isso eu nunca tinha feito. E eu comentei com meu pai, falei, olha, fulano me procurou para isso, tá, mas nada a ver, não faço isso. Ele, tá, mas você não faz por quê? Eu falei, porque eu nunca fiz. Ele
Falei, tá, mas se ela te chamou é porque você pode fazer. E eu lembro de eu fui fazer. Claro que não foi... Nossa, foi bem difícil, porque eu nunca tinha feito. Mas eu fiz e eu lembro disso como se fosse hoje, assim, um aprendizado que eu levei muito, que eu trago para minha vida. Tá, mas por que você vai fazer? Ah, porque eu nunca fiz, mas você está tendo a oportunidade. Se te chamaram para isso, porque você tem capacidade. Então, o que te impede de fazer, né? E eu fui e fiz. Ganhei o dinheiro, foi ótimo. E eu fiz, mas foi um trabalho que não foi fácil. Porque eu nunca tinha feito isso. E a noiva, né, naquele dia de noiva, toda nervosa, acaba que dando uns esporros na gente, acaba que sendo um pouco mais ácida, né, porque tá toda nervosa e tal. Então, essa forma de conexão ali com ela, né, me deu uma sugada na energia, mas, por outro lado, eu aprendi a lidar, a entender que na vida a gente tem que tentar. Se me chamou para fazer, bora lá, né? E eu guardo isso muito forte, assim, na memória, que meu pai falou essa vez, essa experiência. E eu fui. É maravilhoso, né? O nosso pai, ele é responsável para dar a nossa identidade e o nosso destino. Todo mundo pode falar qualquer coisa para você, mas quando o seu pai fala, é palavra de rei. Então, mas antes não era assim, né? Quando a gente é mais novo, a gente não olha como isso, né? A gente sempre recebe. Porque traumatiza, porque você, por mais que você diga que não é, você acaba carregando aquilo e aí a tua performance e o teu resultado muitas vezes cai. Eu olho para você e vejo uma energia de conquista alta, entendendo? Graças a seu pai. Entendendo? Tipo, não importa se você teve dificuldades ou não teve, mas teu pai fez um bom trabalho. Mas meu pai não era, sabia que meu pai não me apesar de ele me colocar nesse universo da comunicação, ele nunca me incentivou a fazer a faculdade de jornalismo, né? Sim. Ele queria que eu fizesse publicidade e propaganda e eu enxergava na publicidade e propaganda algo que o jornalismo não tinha, que é o tal do salário fixo. Sim. Imagina, eu falei assim, publicidade e propaganda tem meses que eu ganho, tem meses que eu não ganho, eu não sei o que eu vou ganhar, não tem uma base, não tem um salário fixo, né? Não tem uma média ali. Eu falei, não, eu vou fazer jornalismo, que eu sei que tem um valor, um piso salarial, né? E aí eu fui com essa cabeça, eu não sei se pelas questões de dificuldades que a gente já passou, que eu vi meus pais passando, não que eles falavam, mas a gente sente. Nunca, por mais que eu tive uma educação muito boa, né, mas sempre eu percebia que não era tudo que eu podia fazer. Eu sabia meu lugar dentro do nível social da escola que eu estudava, que era uma escola onde tinha pessoas de alto nível social, condições financeiras, e que a minha não era a mesma. Uhum. Então, mas isso, eu não sei, acredito que possa também trazer um pouco dessa insegurança de, não, você não pode. Igual eu entrei num colégio particular que estava todo mundo na época indo para Disney, que era 15 anos, né? Daí todo mundo vai para Disney. E eu, mais uma amiga minha e uma outra lá, tipo, a gente está fora desse lugar, né? A gente não faz parte desse mundo. Então, são coisas assim que por mais que eles colocam lá atrás como sendo não que você não possa, mas eu não posso te dar isso, eu acredito que a gente traz um pouco para nossa... Sim. Mas eu acredito que o teu pai acertou. Você é uma mulher que desbrava, você é uma mulher forte, que você consegue isso. O fato de você ter escolhido a sua profissão, entendendo? Você escolheu, entendendo? E isso é importante. Isso foi uma decisão sua. Sim. E essa força, essa coragem, até para dizer não para o seu pai, foi um posicionamento seu. E isso veio dele. Entendendo? Tomada de decisão, você fazer, você conquistar, você ir para cima, você desbravar, isso tudo vem do pai. Entendendo? Uma pessoa que tem um relacionamento ruim com o pai, ele tem dificuldade de fazer dinheiro, ele tem dificuldade de começar uma amizade, tem dificuldade de começar um relacionamento, tem dificuldade de começar as coisas. Uma pessoa que tem problemas relacionados com a mãe, ela tem dificuldade de multiplicar o que ela tem. Ela conquistou algo, ela tem facilidade de perder, porque o homem por si só, ele consegue conquistar, mas para manter, é a mulher que consegue manter. Então, conforme eu tenho a minha relação com a minha mãe é resolvida, eu consigo, como homem, ter paciência com mimimi. O homem em si não tem paciência com mimimi. Se ele tem problema com a mãe, tem menos ainda.
Entendeu? Então ele se torna muito agressivo. Um homem que não tem a sua energia feminina equilibrada, ele se torna muito agressivo. Uma mulher que tem uma energia feminina muito baixa, ela não consegue ser uma boa amiga, entendendo? Ela não consegue manter aquilo que ela conquista. Mas a pessoa que tem uma energia masculina alta, ela não tem dificuldade de romper as coisas, de ir para cima, de sonhar, de conquistar. Mas se ela não tem a sua vida com a mãe bem resolvida, tudo que ela conquista, ela acaba desperdiçando, ela acaba se sabotando, porque ela precisa do afeto. Então, assim, e uma pessoa que precisa de afeto, normalmente, ela reclama muito e ela é vitimista. Ela acaba se posicionando nesse lugar. Por quê? O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela está com a situação mal resolvida com a mãe, que ela precisa resolver isso. Então é uma autossabotagem, muitas vezes. Então, assim, olhando para você, você tem uma energia muito boa para desbravar. Mesmo que você não saiba, você vai lá e você faz. Então, isso é interessante. E isso veio do seu pai. Entendendo? Então, isso veio do seu pai. Você não precisa concordar com ele, mas ele deu para você esse poder, essa coragem de ir lá e fazer. E isso é interessante, porque muitas pessoas precisam dessa coragem. E ele tenta buscar isso aonde? Fazendo um novo curso, fazendo uma capacitação, indo atrás de mentorias, e ele não consegue. A força da conquista está no pai. A força da prosperidade, da multiplicação está na mãe. Então, assim, você pode sonhar. Mas qual que é o seu medo? É conquistar e perder? Conquistar e não manter? Né? Assim, muitas vezes as pessoas não avançam com medo de não conseguir estar lá, não conseguir manter lá e não dar certo. Então isso me impede. Então, assim, da onde vem a insegurança? Né? Qual que é o seu motivo? Qual que é o seu objetivo dos seus sonhos? Cara, você falando assim, eu fico buscando dentro de mim, né? O que me faz não avançar? Eu também não sei para onde eu quero. Igual eu falo, se você perguntar para mim, qual que é o teu sonho hoje, né? Eu tô muito feliz aqui na Tarobá, trabalho no Vitrine, estou muito feliz, mas é claro que a ascensão profissional eu queria para a rede nacional. Sim. Queria o reconhecimento nacional, que seria uma ascensão, né? Um salto na profissão. E trabalhar com aquilo que a gente gosta. Mas é muito louco, porque eu não sei como a gente consegue encontrar toda essa... Ao mesmo tempo você falando parece tão claro, mas buscar dentro da gente é muito difícil. Saber em que momento, o que me barra, qual que é o obstáculo, né? O que está me segurando para eu não ir. Eu confesso que você fazendo essas perguntas é muito difícil, mas como que a gente encontra essas perguntas? Sim, toda a resposta está no passado. E ela só vai aparecer quando vem a pergunta, né? Então, a pergunta é certa. Né? A pergunta é, o que eu posso fazer mais dentro do programa que eu tenho hoje? Por exemplo, né? Quanto eu posso fazer mais? Como é que eu faço para dobrar a minha entrega? Entendendo? E aí, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer os limites. Por que isso é um limite? Aí eu vou olhar aonde essas travas se levantaram. Porque hoje... né? Você precisa constranger a vida de uma forma que você tivesse em rede nacional. A sua postura é de rede nacional. Não pode ser uma postura de um programa local, de uma cidadezinha do interior, do estado do Paraná. É o que eu penso todos os dias. Então, assim, mesmo não bem comigo mesma, psicologicamente, né, que não é todo dia que a gente está bem consigo mesmo, eu penso, é uma vitrine, como o próprio nome já diz, uma vitrine revista, e hoje eu preciso estar bem, porque pode ser que alguém que possa me alavancar esteja assistindo o programa. Sim. Então, parece que nesses dias o desafio é maior, né? Porque a gente tem que estar bem ali em frente às câmeras. O público de casa não tem essa culpa de eu não estar bem comigo mesma. Daí eu penso assim, eu falo, não, eu preciso estar bem. Porque hoje pode ser o dia que tem alguém me acompanhando e que está em busca, né? Um olheiro aí, alguém que esteja em busca de... Ou passeando, que eu já vi história de pessoas de profissionais que estavam no ar, assim, que um profissional, uma pessoa que tem o diretor, né, que tem dentro de uma emissora de TV, tem um know-how ali, um poder, que buscou, falou assim, nossa, gostei, e levou para uma emissora grande. Então, eu me espelho um pouco nisso e vou todo dia para o ar, mesmo quando não bem,
naqueles dias que a gente está meio brocochô, bem pensando, acreditando nisso, que hoje é meu desafio. Sim. Eu acredito assim, Maica, que nós precisamos ser. Ser. E para eu ser, eu preciso estar muito bem resolvido. Porque parecer é fácil. Né? Parecer é fácil, ainda que seja difícil, num dia de frio, um dia de chuva, você sorrir como se tivesse um sol aberto lá fora. Entendeu? A gente entende que existem esses desafios. Mas a postura, sabe, essa energia, esse poder, ele vai nascendo dentro de cada um de nós. Então, assim, o que mudaria hoje se você estivesse em rede nacional? O que mudaria na sua casa? O que mudaria no seu comportamento? O que mudaria no seu programa, se o teu programa fosse em rede nacional? Esse tipo de postura, sabe, já com o programa. Tipo, pensar como grande, agir como grande, dormir como grande, acordar como grande. Quais são as ideias? Se nós estivéssemos hoje lá, qual seria o nosso comportamento? Qual seria a nossa postura? Porque daí eu começo a chamar a atenção de lá. É assim que funciona. Quando eu estou bem, tudo fica bem. Quando eu penso grande, o meu ouvido, os meus olhos começam a enxergar as coisas grandes, ele começa a reverberar, ele começa a atrair, eu começo a perceber automaticamente, eu vou melhorar os quadros, eu vou melhorar as coisas. Por quê? Porque mesmo que o meu programa seja local, a minha mente é nacional. Você já teve alguma pessoa que te perguntou assim, tá, eu penso positivo, eu acordo feliz, eu acordo disposto, eu acordo pensando no grande e não dá certo? Pensar não é o problema. O problema é não agir. Então tem muita gente que tem muita ideia, mas não traz para a ação. Por quê? Porque quando você leva para a ação, o que vai aparecer? Alguma dificuldade. E essa dificuldade é para resolver alguma coisa que está lá atrás. Aí começa a aparecer as travas. Porque diante dos desafios, qualquer problema que chegar hoje para você, que está em casa, qualquer problema que chegar diante de você, o que você vai fazer com esse problema? Você vai reclamar? Você vai justificar? Ou você vai perguntar, como que eu posso resolver da melhor maneira? Qual é o tempo que eu tenho? Então, aquilo vira um degrau para o próximo nível, ou vira um conforto, um colchão para esse nível, um nível inferior ainda. Então, esse tipo de postura só vai aparecer, de constrangimento, só vai aparecer quando você decide, quando você age. Então, pô, eu quero um programa a nível nacional. Ok, qual é a postura de um programa a nível nacional? Que tipo de trabalho, que tipo de entrevista, que tipo de pessoas nós vamos trazer, qual é o tipo de entrega, o que vai ser. Eu não vou baixar a régua, entendendo? Porque eu estou aqui numa cidade do interior. Eu não vou baixar a régua, entendendo? Porque o nosso programa do interior, você está aqui comigo, a tua régua vai ter que ser assim. Eu te entrego assim e é assim que vai ser. Então as coisas começam a se conectar. Então a postura muda tudo isso. Só que quando eu me posiciono, o que vai acontecer? Vai aparecer as dificuldades, vai aparecer os problemas. E esses problemas, ele vai testemunhar se eu sou nível nacional ou se eu sou local. A forma como eu resolvo esse tipo de problema, a forma como eu olho, como eu resolvo isso, vai dizer se eu sou local ou nacional. Então isso exige postura. E quando eu vou enfrentar, o que acontece? Vai engatilhar problemas lá atrás. Traumas, crenças, que precisa ser resolvido. Então por que eu atendo empresários? Alguns empresários chegam assim e falam assim, Alessandro, pô, eu tenho mais recurso, eu tenho melhor equipamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. O meu concorrente tem muito menos e o cara está avançando, o cara está indo. Falei, por causa da postura. Você é grande, mas tem uma cabeça pequena. Ele é pequeno, mas tem uma cabeça grande. Ele atende clientes melhores, ele tem uma postura melhor, ele tem um poder de negociação melhor, ele tem uma entrega diferente. Entendeu? O seu produto é melhor, mas ele não chega lá. Ele faz chegar. Então, assim, essa é a diferença. Aí você fala assim, nossa, aonde que está a minha performance? Por que eu não consigo entregar? Por que eu não avanço? Você não avança porque você não acredita. E quando eu não acredito, eu não me posiciono. Agora, eu falo, pô, eu vou me posicionar assim. Primeira vez, quando eu me posicionar, o mundo dos adultos chega. O problema vem, a situação vem, e aí eu preciso de postura. E essa postura normalmente vai me remeter a alguns gatilhos lá de trás. Agora, conforme você vai amadurecendo... olha só. Conforme você vai amadurecendo, entendendo? Você começa a tratar o seu merecimento. Eu mereço mais, eu quero entregar mais e eu mereço mais.
Então você começa a exigir das pessoas que trabalham com você, você começa a exigir de tudo. Por quê? Porque você entrega. O que é merecimento? Merecimento é eu dar 100 e receber 100. Eu quero R$100 de combustível. O cara me colocar 80, eu falo, rapaz, não, eu quero 100. É assim que funciona. Então imagina que você faça o seu programa com excelência. Você está dando o seu 100%. Ok. Você está dando o seu 100%. As pessoas do seu lado estão dando 100%. Por quê? Porque sempre vai caminhar na velocidade do mais lento. Sempre vai caminhar na velocidade do mais lento. Imagina, você está puxando um peso. Eu estou em busca do meu sonho. Eu estou me sentindo grande. Então eu tenho que fazer quem está em volta de mim se sentir grande também. Grande. Pensar e se sentir grande também. Sim. Então, tudo começa pelo sentimento, não é nem pelo pensamento. Pensar é a primeira coisa, depois eu tenho que viver essa sensação, esse pensamento, né? Primeiro eu decido. A decisão. Primeiro eu decido. Aí vem o desconforto. Mas uma pessoa decidida, ela decidir ser grande, é isso? Isso. Se você decidiu, você vai ser. Decidir. Isso. Estou decretando aqui hoje, decidi ser grande. Aí agora, depois, decidido. Agora você vai fazer um plano. Como que você precisa de espelhamento, por exemplo. Quem é grande? Como é o comportamento? O que ela entrega? O que ela faz? Como que é a equipe? Como que é os bastidores da vida dessa pessoa? Qual é a postura? Eu vou pesquisar isso? Você pesquisa isso. É o mínimo, porque você não tem referência, você não sabe o que fazer. Essa referência eu tenho que buscar... Você precisa de referência. Pesquisando. Isso. Segue esse tipo de pessoa, segue esse tipo de pessoa, veja como que ela entrega, como que ela faz e aprenda. Entendendo? Porque tudo é ambiência. Tudo é ambiência. Você é a somatória das 5 pessoas que você mais convive, com quem mais você bebe, com quem mais você come. Do que você está comendo? Que tipo de mesa você está sentando? Que tipo de seguidores você está seguindo? Então, tipo assim, é aquilo que está te alimentando. Entendeu? Tem muita gente que está bem porque ele só olha para baixo. Se eu olhar para cima, eu falo, meu Deus. Então, qual que é a referência? Entendeu? Então, tipo assim, eu quero um programa X. Ok, pode ser um programa, qual que é o melhor programa de entretenimento do Japão? Aí você olha para lá e fala, eu vou seguir isso aqui, vou aprender, vou olhar, vou ver o que tem de interessante aqui. Ou, sei lá, dos Estados Unidos, onde pode, ou do próprio Brasil mesmo. Entendeu? Então, você olha e você traz algo diferente. E vai ter um custo, vai ter um preço. Mas o adulto faz. A criança quer fazer o que gosta, o que é fácil. Então, não é para ser fácil, é para ser feito. Agora, na hora de eu dar esse passo, que as crenças manifestam. Na hora de eu dar esse passo, que os traumas e o padrão e o que me prende no ciclo, o que me prende naquele ciclo, manifesta. E aí ou você quebra o padrão, quebra o ciclo, ou você fala, não é para mim. Entendido. Porque você quer andar 200 por hora, mas se a sua equipe quiser andar 80... não vai dar certo. Não vai dar certo. Não. Então é por isso que... nadando contra a corrente. É por isso que tem esse alinhamento, você saber o que é atalho e o que é atrapalho. Então você consegue ver. Então como que as crenças limitam o resultado das pessoas? Imagina, tem gente que é rico, mas não consegue ser milionário por causa da crença. Tem gente que é milionário e não consegue ser bilionário. O outro que é bilionário não consegue ser um trilionário. Mas tudo isso são crenças. São crenças e limitações. Você falando aí, já estou pensando em várias coisas já. Em fazer uma reunião com a minha equipe para ver quais são os desgostos, né, as dificuldades, o que pode melhorar, tudo para ouvir o que eles pensam. Primeiro a gente começa por aí, né? Eu acho que você começa querendo saber qual é o sonho deles. Qual é o seu sonho? E aí você vai ver como que o teu programa se torna um degrau para ele chegar mais perto do sonho dele. Porque quando eu tenho clareza do meu sonho, eu vou fazer um plano. E nesse plano, eu posso colocar o programa. Tipo, eu posso elevar o programa até lá. Eu não preciso abandonar o programa. Né? Eu posso colocar o programa. Eu, como um cameraman, entendendo? Eu posso trazer algumas coisas aqui e deixar esse programa num outro nível. Entendendo? E, de repente, esse programa é reconhecido a nível nacional por causa de um corte, de um ângulo que valorizou o som junto com a música, com a soma de todas as coisas, tocou em alguém e virou viral. Entendeu? Então, assim,
tudo é a soma de todos. Então, todos precisam estar ressoando. Mas não é necessário que todos estejam ressoando. Mas, então, assim, é individual, o comprometimento é individual. Então, assim, qual é o seu sonho? Aonde você gostaria de chegar? E aí, uma vez que você sabe qual é o sonho da pessoa, você consegue ajudar ele a fazer um plano para aquilo. E aí você vê aonde encaixa isso. E aí faz sentido. E quando faz sentido, eu coloco força, eu coloco energia. Eu vou ter percepções, eu vou ter discernimento, eu vou começar. O meu ouvido fica muito sensível, as ideias começam a aparecer. Porque a minha mente foi feita para me proteger e para me fazer ter sucesso, realizar os meus sonhos. Só que para isso ela tem que acreditar. Então, quando você traz esse tipo de clareza, a coisa decola. Maravilhoso. Então, por quando que a pessoa deixou de sonhar? Foi a pergunta inicial. Quando que eu deixei de sonhar? Quando que o teu sonho foi por água abaixo? Tipo assim, muitas pessoas não entendem que elas pararam de sonhar. Mas conforme elas vão resolvendo o seu passado, elas começam a avançar. Elas começam a conquistar, começam a crescer, mas eu só consigo chegar até onde eu sou curado. Eu só consigo chegar até onde eu sou liberto. Eu consigo chegar até onde eu posso. Aonde eu não posso, eu vou lá e eu caio de volta aqui. Eu me esforço, eu chego aqui de volta. Entendeu? A pergunta é, por que eu não quero ir mais longe? O que eu tenho que olhar para trás? O que eu tenho que resolver que não está resolvido? Porque a mente mente, mas ela mente pensando no bem-estar, pensando na segurança. Se for preciso, ela te coloca doente. Para não sair da zona de conforto. Para não sair para o perigo. Não é uma questão só de conforto, é uma questão de segurança. Né? Então, assim, tipo, não é seguro. É o medo. Então, muitas pessoas não avançam por medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, medo de ser manipulado. Então, tipo, aqui tá confortável, entendo tudo, tá tudo bem. Tipo, tá bom, mas tá ruim. Então, a pessoa acaba não avançando. Então, a melhor coisa que tem para uma pessoa que quer ir longe é a postura. É constranger a vida. Como é que eu constranjo a vida? Sendo e entregando, como se eu fosse. Aquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo. Como é que uma mulher consegue conquistar o seu marido, a sua casa, sendo a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor pessoa do mundo? Imagina, cara, eu recebo tanto e eu não entrego nada, eu começo a ficar mal. Então, constranja com o amor, constranja com a entrega, constranja com a excelência, entendendo? Pague o dobro. Sim. Aí esse cara não vai aguentar. Fala, cara, eu não vou aguentar. Não aguenta. Não aguenta porque ele fala, não é para mim. Ou ele vai, resolve e avança. Fala, é para mim e eu vou junto. Aí ele para olhar. Porque quantas coisas a gente não faz porque nunca percebeu? Imagina, eu quero avançar, mas eu não sei por quê. Eu acredito que as pessoas elas acabam meio que ficando perdidas e aceitam aquela situação como sendo, né, chega numa fase da vida onde tem medo da mudança, já estou estabilizado aqui, para que eu vou mudar daqui de Londrina, para que eu vou para outro país, para que eu vou para outro lugar, sendo que tá bom do jeito que tá. O que eu tô caçando sarna para me coçar? Eu acredito que o comodismo é realmente uma barreira, né, um obstáculo que segura a pessoa. Uma pessoa que é boa para dar desculpa, ela não vai ser boa mais em coisa alguma na vida. Né? Então eu tenho que olhar e falar, eu tenho que parar de dar desculpa e começar a dar resultado e perguntar por quê. Como? Onde? Quando? Né? Então, igual quando você me fez o convite, né? Eu falei assim, nem perguntei o que você ia me perguntar. Falei, só vou lá viver essa experiência, né? Pela forma que você foi pro programa e a gente criou uma amizade, não só pelo respaldo, não só por isso, né? Mas também pela forma de estar aqui, de poder contribuir. Mas eu confesso que você que está contribuindo comigo, porque eu nem imaginava ouvir tudo isso. Mas é maravilha, né? A gente poder saber que é possível você ter, ser e poder qualquer coisa. E a nossa mente nos limita. Sabe? Nossa, a mente é terrível, né? Por que eu não ouvi isso antes? Como ela é maldosa, né? Não é não. Não, mas se a gente começa a pensar, acreditar que aquilo, sei lá, que esse copo é verde, e a gente e a pessoa tá falando outra cor, e você tá ali, e a mente trabalha, né, a favor daquilo que você quer e ouvir,
mas ao mesmo tempo ela quer acreditar naquilo que ela quer. Ela começa a ficar meio que perdida e te machuca. Você começa a pensar em coisas que nem existiram, que nem aconteceram. Só por ouvir um simples fato de uma possibilidade, você já cria 300.000 minhocas na cabeça e a mente vai trabalhando, vai regando, né? Ela vai sustentando aquilo. Sim. É importante a gente... É por isso que a parte do desenvolvimento humano, a parte do comportamento, a neurociência, ela explica muita coisa. O comportamento das pessoas, porque as pessoas estão limitadas. Não são limitadas, mas estão limitadas. Por causa da crença. Uma emoção que gerou um sentimento, que gerou uma história, que gerou um limite. Sim. Crença e limita. Tipo assim, eu só faço até aqui porque eu acredito até aqui. Porque se eu passar disso é dor. Se eu passar disso é humilhação. Se eu passar disso é abandono. Se eu passar disso é rejeição. Então, assim, por causa desse medo, eu jogo, eu não ajo e não reajo. E aí, toda vez que eu consigo algum tipo de resolução do passado, eu consigo avançar um pouco mais. E aí eu fico acreditando que é por causa de algum curso, que é por causa de alguma coisa. Não, foi porque eu deixei alguma coisa lá atrás. Porque o perdão, a palavra perdão significa deixar ir. Então, quantas coisas eu carrego que não faz sentido? E como 99% dos nossos problemas é pai e mãe, então pensa, talvez eu não deixo ir aquela correção que a minha mãe me deu que eu não achei justo. Eu preciso deixar ir, eu continuo carregando. Talvez eu não deixe ir o relacionamento dos meus pais, a forma como meu pai tratava minha mãe, eu não concordo com aquilo, então eu não deixei ir. Entendeu? A forma de como meu pai se posicionava com os amigos dele, ou a forma que ele tratava o dinheiro, eu não deixei ir. Então, quando eu sento nesse trono de julgamento, e eu julgo aquilo que o meu pai fez diretamente, aquilo que ele fez indiretamente, aquilo que fez... Isso incomoda todos os meus resultados. Isso bloqueia todos os meus resultados. Eu não tenho o direito e nem é o meu lugar de julgar o meu pai. O que eu preciso ter é clareza. Mas para eu conseguir ter essa clareza, eu preciso resolver o que aconteceu. Então, assim, a Bíblia é bem clara. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Então, qual é a verdade que vai me libertar dessa dor do meu pai? Qual é a verdade que vai me libertar do prejuízo do meu pai? Qual é a verdade que vai me libertar daquele constrangimento que meu pai me fez passar? Existe uma verdade. Hoje, você tem condição de olhar para trás e resolver essa conta. Eu tenho protocolos, tenho metodologias, mas você também pode olhar para trás e achar a verdade no que aconteceu. E aí muda todo o seu jogo. Mas aí isso é uma forma de decidir, tipo, de você deixar... E, por exemplo, por mais que eu tenha um julgamento em relação à forma que meu pai tratava determinadas coisas, eu falo a partir de hoje, pai, fica aí, você é do teu jeito, você é assim, eu aceitar dessa maneira, já é um começo, já é um momento, não? Eu tenho que saber e sentir. Né? É por isso que pensamento positivo não funciona. Entendendo? Porque eu penso, chego lá, não acontece. Porque eu preciso saber e sentir. Entendendo? E aí a coisa acontece. O telefone toca, a porta abre, a doença vai embora e as coisas acontecem. Ai, meu telefone podia tocar. Não tá tocando nada. Mas é assim. Por isso que a Bíblia é interessante. Ela fala sobre arrependimento. Quando muda a mentalidade, quando muda a mente, as coisas acontecem. Você viu o exemplo daquela pessoa que falou que resolveu a mãe convidou. As coisas começaram a acontecer. Aquilo que não era comum e era distante, agora aconteceu uma, aconteceu duas, e assim vai. Por quê? Porque mudou lá atrás. Se não muda, nada muda. Maravilhoso. Maica, gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço. Meu Deus do céu, que aula, que aprendizado, é um autoconhecimento, é uma análise que realmente... A gente, na correria do dia a dia, acaba não dando valor, né? Apesar de ter conhecido seu trabalho através do meu programa, eu confesso que nunca fui fazer uma sessão com ele, gente. Olha que absurdo. Estou aqui hoje ganhando essa sessão e é um momento realmente de você aprender, de você olhar, né? A gente tem que dar um tempo para nós. É sempre nunca como hoje eu tô corrida. Hoje eu tô corrida. Mas isso, Marca, eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Olha eu falando aqui as verdades. Né? Tem muita gente que acha que
Os meus protocolos e as minhas terapias são um bate-papo. Eu nem converso. O meu protocolo é bem diferente. Entendeu? O meu protocolo é bem diferente. É eu comigo mesmo. Sim, Você só dá um direcionamento. Eu só dou um direcionamento, a gente vai lá onde foi o problema e a gente só resolve. Faz assim, ó, toma, vamos ver. Não. Mostra aí pra mim. Isso. E a coisa acontece. Gente, é muito bom estar aqui. Obrigado, Maica, por você. Eu que agradeço, de coração. Muito obrigada mesmo. Prazer estar aqui, que delícia aprender, parar esse momento diante da minha correria do dia a dia e poder olhar um pouquinho para dentro de mim e continuar sonhando. Então, obrigada. Maravilha. Gente, obrigado pela atenção de vocês e lembre-se, as coisas não precisam piorar, você não precisa gastar mais dinheiro, o que você precisa é olhar para trás. Não importa o que você viveu, o que interessa é o que você quer viver daqui para frente. Ok? Gratidão, Maica.